São Francisco de Assis, de K. Chesterton, capítulo 7. As Três Ordens. Existe, sem dúvida, uma noção de que 2 é bom, 3 é demais. Porém, também há uma noção de que 3 é bom, 4 é demais, como se vê no desfile de figuras históricas e fictícias que se movem em 3, como os trios famosos, quais os 3 mosqueteiros ou os 3 soldados de Kipling. Mas ainda existe outra noção diferente pela qual a companhia de 4 é boa, ao passo que a de 3 não é. Se empregarmos a palavra companhia no sentido mais vago de uma multidão ou massa de povo. Com a entrada do quarto concorrente na sombra de uma multidão, o grupo já não mais é de 3 indivíduos apenas, concebidos individualmente. Essa sombra da quarta pessoa pairou sobre a pequena ermida de Porciúncula quando um homem, de nome Egídio, aparentemente um pobre operário, foi convidado por São Francisco a entrar. Deu-se facilmente bem com o mercador e o cônego, que já se tinham tornado companheiros de Francisco. Mas com a sua chegada foi atravessada uma linha invisível, pois deve ter-se sentido nessa ocasião que o crescimento daquele pequeno grupo se tornara potencialmente infinito, ou pelo menos que o seu limite ficara permanentemente indefinido. Pode ter sido na ocasião dessa transição que Francisco teve outro dos seus sonhos, animados de vozes. Porém, as vozes eram agora um clamor de línguas de todas as nações, franceses e italianos, ingleses, espanhóis e alemães, falando da glória de Deus, cada qual na sua língua materna. Novo Pentecostes e uma Babel mais feliz. Antes de escrever os primeiros passos que ele deu para regularizar o grupo crescente, convém ter-se uma ideia geral de como ele concebia esse grupo. Não chamava monges aos seus seguidores e não estava esclarecido, pelo menos nessa ocasião, se mesmo pensasse neles como tais. Ele os chamava por um nome geralmente traduzido por frades menores. Mas estaremos muito mais próximos da atmosfera da sua própria mente se traduzirmos quase literalmente por os irmãozinhos. Presume-se que ele já tivesse resolvido de fato que haveriam de fazer os 3 votos de pobreza, castidade e obediência que sempre foram a marca distintiva de um monge. Mas parecia que ele não temia tanto a ideia de um monge como a ideia de um abade. Receava que as grandes magistraturas espirituais que tinham comunicado até mesmo aos seus mais santos possessores ao menos uma espécie de orgulho impessoal e associado, fosse importar algum elemento de pompa que viesse estragar a sua versão extremamente singela e quase extravagantemente simples da vida de humildade. Mas a suprema diferença entre a sua disciplina e a disciplina do antigo sistema monástico referia-se naturalmente à ideia de que os monges deveriam tornar-se migratórios e quase nômades, ao invés de ficarem estacionários. Deveriam misturar-se com o mundo. E a isto, o monge mais à moda antiga indagaria como havia de misturar-se com o mundo sem ficar emaranhado no mundo. Seria uma questão muito mais concreta do que uma religiosidade frouxa poderia compreender. Mas São Francisco tinha sua resposta para tal argumento portador da sua própria característica, e a utilidade do problema jaz nessa resposta eminentemente individual. O bom bispo de Assis manifestou uma espécie de horror pela vida estrênua dos irmãozinhos em Porciúncula, sem conforto algum, sem haveres, comendo o que achassem e dormindo no chão. São Francisco respondeu-lhe com aquela sagacidade quase aturdidora que os sobrenaturais podem, às vezes, usar como uma clava de pedra. Disse-lhe: se tivéssemos propriedade, necessitaríamos de armas e de leis para defendê-la. Essa frase é a chave de toda a política adotada por ele. Baseava-se numa verdadeira peça de lógica. A este respeito, ele jamais deixou de ser lógico. Estava sempre pronto para confessar-se no erro sobre tudo ou mais. Todavia, tinha absoluta certeza de estar certo com relação a esta regra particular. Somente uma vez o viram zangado, e foi quando houve rumor de uma exceção a essa regra. Seu argumento era o seguinte: o homem dedicado pode ir aonde quer que seja, no meio que seja qual for a sociedade de homens, ainda que entre a pior espécie, uma vez que nada existe que o possa deter.
Se tiver as ligações e as necessidades dos homens comuns, tornar-se-á um homem comum. São Francisco foi o último homem no mundo que pensasse mal dos homens comuns, pelo simples fato de serem comuns. Tiveram mais afeição e admiração da parte dele do que jamais terão probabilidade de receber novamente. Todavia, para o seu fim especial de acender no mundo um novo entusiasmo espiritual, ele viu com clareza lógica, bem reversa do fanatismo ou da sentimentalidade, que os frades não deviam tornar-se como homens comuns. Que o sal não deve perder o seu sabor, mesmo convertendo-se no alimento diário da natureza humana. E a diferença entre um frade e um homem comum era que realmente o frade era mais livre do que o homem comum. Cumpria que fosse libertado do claustro, mas era ainda mais importante que se libertasse do mundo. É absolutamente sensato dizer que é uma noção segundo a qual o homem ordinário não se pode libertar do mundo, ou antes, não devia ser libertado do mundo. O mundo feudal, em particular, foi um labiríntico sistema de dependência. Mas não foi apenas o mundo feudal que contribuiu para formar o mundo medieval, como não foi o mundo medieval que serviu para formar o mundo inteiro. E o mundo inteiro está cheio deste fato. A vida em família é, por sua natureza, tanto como a vida feudal, um sistema de dependência. As uniões comerciais modernas, tanto quanto os grêmios medievais, são dependentes entre si, mesmo no intuito de serem independentes dos outros. Na vida moderna, como na medieval, ainda quando essas limitações existam em prol da liberdade, tem em si consideravelmente o fator sorte. São em parte resultado de circunstâncias, às vezes inevitavelmente quase consequência destas. Destarte, o século XII fora uma era de votos, e havia qualquer coisa de liberdade relativa no gesto feudal do voto, pois ninguém pediria votos a um escravo como não exigiria de uma enxada. Não obstante, na prática o indivíduo seguia para a guerra na defesa da antiga casa da coluna ou atrás do grande cão da escada, grandemente porque tinha nascido em certa cidade ou região. Homem nenhum, contudo, precisava obedecer a Francisco na velha vestimenta parda, a não ser que o desejasse. Mesmo nas relações com seu líder eleito, ele estava, num sentido, relativamente livre, comparando-se com o mundo ambiente. Era obediente, mas não dependente. E era livre como o vento, e quase impetuosamente livre nas suas relações com o mundo ao seu redor. O mundo à volta dele, como foi observado, era um emaranhado de dependência feudal, familiar e de outras formas. Toda a ideia de São Francisco se resumia nisso. Os irmãozinhos deviam ser como pequeninos peixes que pudessem mover-se livremente para dentro e para fora por entre as malhas dessa rede. Poderiam fazer isso precisamente porque seriam peixinhos e, nesse sentido, peixinhos escorregadios. Nada havia por onde o mundo os pudesse prender, pois o mundo nos prende mormente pela fímbria da nossa veste, as exterioridades fúteis da nossa vida. Um dos franciscanos dissera mais tarde: um monge não deve possuir nada além da sua harpa, significando, a meu ver, que não deveria dar valor a nada senão a sua ode, com a qual era seu mister de trovador fazer serenata ao pé de todo o castelo e palhoça, a canção do júbilo do Criador na sua criação e da formosura da irmandade dos homens. Imaginando a vida desta espécie de visionário vagabundo, podemos já também conseguir um vislumbre do lado prático desse ascetismo que intriga os que se têm na conta de práticos. O homem teria necessidade de ser magro para poder sempre passar pelas grades da gaiola. Tinha de peregrinar leve a fim de andar depressa e ir longe. Foi o cálculo todo, por assim dizer, dessa esperteza inocente que o mundo deveria ser ladeado e confundido por ele e ao mesmo tempo embaraçado quanto ao que fazer com ele. Não se poderia ameaçar de fome a um homem que perenemente se esforçava para jejuar. Não se poderia arruinar e reduzir à miséria quem já era mendigo. Havia uma satisfação muito indiferente até mesmo em espancá-lo com um pedaço de pau, pois que ele apenas se entregava a pequenos saltos e exclamações de alegria, porque a indignidade era sua única dignidade. Não se lhe poderia meter a cabeça num barraço sem correr o risco de metê-la numa auréola.
Uma distinção, porém, entre os antigos monges e os novos frades contava especialmente na questão da prática e da presteza. As antigas fraternidades, com a sua residência fixa e existência reclusa, tinham as limitações das habitações comuns. Por mais simplesmente que vivessem, devia haver certo número de celas ou determinado número de camas, ou ao menos certa cubagem para um definido número de irmãos. E esse número dependia naturalmente do terreno e dos materiais de construção. Mas desde que um homem pudesse fazer-se franciscano, meramente prometendo aventurar-se a comer bagas na floresta, ou pedir uma crosta à porta de uma cozinha, a dormir debaixo de uma sebe, ou sentar-se pacientemente na soleira de uma porta, não existiria impedimento econômico a que houvesse limitado número de tais entusiastas excêntricos no decurso de breve lapso de tempo. Também se deve lembrar de que todo o rápido desenvolvimento estava pleno de certo gênero de otimismo democrático que realmente era parte do caráter pessoal de São Francisco. Seu próprio ascetismo foi, num sentido, a culminação do otimismo. Exigia grande soma de natureza humana, não porque a detestasse, mas ao contrário porque confiava nela. Esperava muita coisa dos homens extraordinários que o seguiam, contudo esperava igualmente muito dos homens ordinários aos quais eram enviados. Pedia aos seculares alimentação com a mesma confiança com que pedia jejum à fraternidade. Mas contava com a hospitalidade da humanidade porque realmente ele considerava cada casa como a residência de um amigo. Efetivamente, ele amou e honrou os homens ordinários e as coisas ordinárias. Podemos, de fato, dizer que expedira os homens extraordinários para o fim de animar os homens a serem ordinários. Este paradoxo poderá ser exposto ou explanado com a maior exatidão quando chegarmos a tratar da interessantíssima questão da ordem terceira, destinada a auxiliar os homens ordinários a serem ordinários com uma exultação extraordinária. O ponto em foco no momento é a audácia e simplicidade do plano franciscano de aquartelar a sua soldadesca espiritual no seio da população, não pela força, mas pela persuasão e até pela persuasão da impotência. Foi um ato de confiança e, por conseguinte, um cumprimento. Teve o mais completo êxito. Foi um exemplo de algo que sempre brilhara na atmosfera de São Francisco, uma espécie de tato muito semelhante à sorte, pois era simples e direto como uma faísca elétrica. Contam-se muitos exemplos nas suas relações privadas desse tipo, de tato sem tato, desta surpresa efetuada ao fazer vibrar o âmago da questão. Referem que um frade jovem estava sofrendo de certa irritação entre a morbidez e a humildade, coisa muito comum na mocidade e no culto dos heróis, segundo a qual entrara no seu cérebro a ideia de que o seu herói o odiava ou desprezava. Podemos imaginar o grande tato com que os diplomatas sociais conduziriam a salvo de cenas e estímulos, e os psicólogos observariam e manobrariam tais casos delicados. Francisco encaminhou-se subitamente para o jovem, que de certo mantinha o segredo e silêncio de um túmulo a respeito do que sentia, e disse-lhe: "Não se aflige em seus pensamentos, porque me é caro, e até mesmo está no número dos que me são mais caros. Sabe ser digno da minha amizade e companhia. Por conseguinte, venha a mim com confiança sempre que quiser e aprenda com a amizade de ter fé." Exatamente como ele falou àquele mórbido jovem, falou a toda a humanidade. Sempre se dirigiu incisivamente ao ponto. Sempre parecia ao mesmo tempo mais acertado e mais simples do que a pessoa com quem falava. Parecia ao mesmo tempo abrir a sua guarda e, contudo, avançar sobre o coração. Algo nessa atitude sempre desarmou o mundo como nunca mais este foi desarmado. Ele era melhor do que os outros homens, era benfeitor dos outros homens. Entretanto, não era odiado. O mundo entrou na igreja por uma porta mais nova e mais próxima, e pela amizade aprendeu a ter fé. Foi enquanto o pequeno punhado de homens em Porciúncula era ainda assaz diminuto para poder conter-se numa pequena sala que São Francisco resolveu o seu primeiro golpe de importância e até sensacional.
Dizem que só havia 12 franciscanos no mundo inteiro quando ele se decidiu a marchar, por assim dizer, sobre Roma e fundar uma ordem franciscana. Seria de supor que esse apelo a um quartel-general distante não fosse, em geral, julgado necessário. Possivelmente qualquer coisa poderia ter sido feita num plano secundário sob os auspícios do bispo de Assis e do clero local. Parecia mesmo muito mais provável que o povo pensasse talvez desnecessário incomodar o Supremo Tribunal do Cristianismo, pelo que meia dúzia de aventureiros alvitrasse denominar-se. Mas Francisco foi obstinado e, por assim dizer, cego nesse particular. E a sua brilhante cegueira foi excessivamente característica da sua personalidade. Um homem satisfeito com pequeninas coisas, ou até mesmo apaixonado pelas pequeninas coisas, ele, todavia, nunca sentira, como nós, a desproporção entre as coisas pequenas e as grandes. Ele nunca contemplara as coisas na escala dos nossos sentidos, mas numa desproporção vertiginosa que leva a mente a vacilar. Por vezes, parece meramente o traçado vistoso de um mapa medieval colorido. E então, novamente, parece fugir de tudo como um atalho à quarta dimensão. Dizem ter feito uma viagem para entrevistar o imperador, entronado no meio dos seus exércitos, sob a água do Santo Império Romano, no intuito de interceder pela vida de certas avezinhas. Ele seria bem capaz de enfrentar 50 imperadores para interceder por uma ave única. Partiu com 2 companheiros para converter o mundo maometano. Partiu com 11 companheiros para pedir ao Papa para fazer um novo mundo monástico. Inocêncio III, o grande Papa, de acordo com Boaventura, passeava no terraço de São João de Latrão, sem dúvida resolvendo na mente os grandes problemas políticos que perturbavam o seu reinado, quando lhe surgiu inopinadamente à frente uma pessoa em traje campesino, que ele tomou por um pastor qualquer. Parece ter se desembaraçado do pastor com toda a rapidez conveniente. Possivelmente concebera que o pastor fosse um louco. Seja como for, diz o grande biógrafo franciscano, não pensou mais nisso até que sonhou naquela noite um sonho estranho. Imaginou ter visto todo o enorme templo antigo de São João de Latrão, em cujos terraços estivera passeando com tanta segurança, horrivelmente inclinado e retorcido contra o céu, como se todas as cúpulas e torres se curvassem à fúria de um terremoto. E, olhando de novo, viu que uma figura humana o sustinha erguido, qual uma cariátide viva. E essa figura era do pastor esfarrapado ou camponês a quem dera as costas no terraço. Quer seja isso fato ou imagem, foi figura muito verdadeira da simplicidade abrupta com que Francisco alcançou a atenção e o favor de Roma. Seu primeiro amigo parece ter sido o cardeal Giovanni de São Paulo, que pleiteou a ideia franciscana perante um conclave de cardeais convocados para esse fim. É interessante notar que as dúvidas lançadas parecem, sobretudo, ter versado sobre ser a regra demasiado dura para a humanidade, pois a Igreja Católica está sempre alerta contra o ascetismo exagerado e os seus inconvenientes. Provavelmente quiseram dizer especialmente, quando o acharam indevidamente austero, que fosse indevidamente perigoso, pois certo elemento que só pode ser chamado perigo é o que caracterizava a inovação, comparando-se com as instituições mais antigas do gênero. Num sentido, com efeito, o frade era quase o oposto do monge. O valor da antiga vida monástica estava nisto, que era um repouso não somente ético, mas também econômico. Desse repouso procederam as obras pelas quais o mundo nunca será suficientemente grato, como a preservação dos clássicos, o começo do gótico, os esquemas da ciência e das filosofias, os manuscritos iluminados e o vidro colorido. O único ponto do monge era que os seus interesses econômicos estavam definitivamente assentados. Sabia onde ir para a sua ceia, embora fosse uma ceia excessivamente simples, e toda a questão com o frade é que não sabia onde pudesse achar a sua ceia. Sempre havia a possibilidade de ter de passar sem ela. Havia um elemento
do que se poderia chamar romance, como no caso de um cigano ou de um aventureiro, mas também é um elemento de tragédia potencial, como o do mendigo ou do trabalhador avulso. Assim, os cardeais do século XIII se encheram de compaixão, vendo um punhado de homens a entrar, de livre e espontânea vontade, num estado ao qual os pobres do século XX estão sendo diariamente impelidos pela fria coerção e movidos pela política. O cardeal São Paulo parece ter argumentado mais ou menos da seguinte forma: poderá ser vida árdua, porém, é, afinal de contas, a vida aparentemente descrita como vida ideal do Evangelho. Façam-se os acordos que acharem sábios ou humanos a respeito do ideal, mas não se diga que não satisfaçam esse ideal os homens capazes de satisfazê-lo. Havemos de ver a importância dessa argumentação quando chegarmos a contemplar o conjunto do aspecto mais elevado da vida de São Francisco, que se pode denominar a imitação de Cristo. O resultado da discussão foi que o Papa deu sua aprovação verbal ao projeto, prometendo endossá-lo mais definitivamente caso o movimento tomasse vulto mais considerável. É provável que Inocêncio, ele próprio um homem de mentalidade invulgar, pouca dúvida tivesse de que tal se daria. De qualquer maneira, ele não teve de esperar muito tempo na dúvida. A passagem seguinte da história da ordem é a relação de mais e mais gente que acorria ao seu estandarte. E como já foi dito, uma vez começado a desenvolver-se, podia, pela sua natureza, crescer muito mais rapidamente do que qualquer outra sociedade comum, exigindo fundos comuns e edifícios públicos. A própria volta dos 12 pioneiros, depois da audiência do Papa, parece ter sido uma espécie de procissão triunfal. Numa localidade em particular, dizem toda a população da cidade, homens, mulheres e crianças, sair à rua, deixando exatamente como estavam a casa, o trabalho e os haveres, e pedindo sua admissão imediata no exército de Deus. De acordo com a história, foi nessa ocasião que São Francisco teve o primeiro clarão da ideia da Ordem Terceira, a qual permitiria aos homens tomarem parte no movimento sem ter de abandonar os lares e os hábitos da humanidade normal. Para o momento, é muito importante encarar-se esta história como um exemplo do tumulto de conversão que já estava enchendo todas as estradas da Itália. Foi um mundo de peregrinação. Frades perpetuamente indo e vindo por todas as ruas e vielas, procurando assegurar que todo homem que os encontrasse por acaso tivesse uma aventura espiritual. A Ordem Primeira de São Francisco tinha entrado na história. Este ligeiro esboço só pode cingir-se aqui a uma descrição das ordens segunda e terceira, se bem que fundadas mais tarde em épocas distintas. A segunda era uma ordem para mulheres e teve sua existência naturalmente graças à linda amizade de São Francisco por Santa Clara. Não existe outra história sobre a qual, mesmo os críticos mais simpáticos de outro credo, tivessem manifestado maior confusão e desorientação. Pois não há história que se volte mais claramente sobre o teste simples que tomei como crucial em toda esta crítica. Quero dizer que o que falta a estes críticos é acreditarem na possibilidade de um amor celestial tão concreto como o do amor terrestre. Desde o momento em que se trate como realidade, como um amor terreno, facilmente se resolve todo o enigma. Uma jovem de 17 anos, chamada Clara e pertencente a uma das famílias mais nobres de Assis, encheu-se de entusiasmo pela vida conventual, e Francisco auxiliou-a a fugir da casa paterna para entrar no convento. Se quisermos expressá-lo assim, poderemos dizer que ajudou a moça a evadir-se para o claustro, desafiando os pais dela como desafiara o seu. Realmente a cena tivera muitos dos fatores regulares em torno de uma evasão romântica, pois fugira por um buraco do muro, correra para um bosque e fora recebida à meia-noite à luz de archotes. A própria senhora Oliphant, na finura e delicadeza do seu estudo sobre São Francisco, diz: é um incidente que dificilmente podemos registrar com satisfação. Ora, com relação a tal incidente, direi apenas isto.
Se tivesse efetivamente sido uma fuga romântica e a moça se tornado esposa ao invés de freira, praticamente o mundo inteiro de hoje a teria convertido em heroína. Se o ato do frade com relação a Clara fosse o mesmo do frade com relação a Julieta, todos teriam simpatia por ela, da mesma forma como tem simpatia por Julieta. Não tem significação dizer-se que Clara contava só 17 anos. Julieta não tinha mais do que 14. Moças casavam-se e rapazes entravam em combate nessa idade prematura nos tempos medievais. E uma jovem de 17 anos no século XIII tinha idade bastante para saber o que fazia. Não pode haver sombra de dúvida para qualquer pessoa sensata que considere acontecimentos subsequentes sobre Santa Clara ter ou não consciência do que fazia. Mas o ponto no momento é que o romantismo atual anima integralmente semelhante desafio aos pais quando lançado em nome do amor romântico, pois sabe ser uma realidade o amor romântico ao passo que ignora que é o amor divino. Pode ter havido qualquer coisa que dizer pelos pais de Clara, como pode ter havido qualquer coisa que dizer por Pedro Bernardone. Da mesma forma, pode ter havido muito o que dizer pelos Montecchio ou pelos Capuleto. Todavia, o mundo moderno não quer que o digam, e não se diz. O fato é que, logo que consideramos o momento como hipótese, o que São Francisco e Santa Clara sempre consideraram como coisa absoluta, isto é, que existe uma relação divina direta mais gloriosa do que qualquer romance, veremos que a história da fuga de Santa Clara é simplesmente um romance que teve final feliz. E São Francisco foi o São Jorge ou cavaleiro noturno que lhe deu o final feliz. E vendo que milhões de homens e mulheres viveram e morreram acreditando na realidade dessa relação, nenhum homem poderá supor-se filósofo se ao menos não puder tomá-la por hipótese. Quanto ao resto, podemos pelo menos supor que amigo algum disso, que se chama a emancipação da mulher, haverá de lamentar a revolta de Santa Clara. Ela viveu o mais verdadeiramente, na confusão moderna, a sua própria vida, a vida que ela mesma escolhera, diferente da vida a qual as imposições paternas e arranjos convencionais a teriam impelido. Tornou-se a fundadora de um grande movimento feminino que ainda afeta profundamente o mundo, e o lugar dela se acha entre as mulheres poderosas da história. Não está esclarecido se ela teria sido vulto tão grande ou útil se tivesse feito uma evasão de amor comum ou ainda se houvesse ficado em casa para um mariage de convenance. Este tanto poderia dizê-lo qualquer pessoa sensata, considerando o aspecto meramente exterior. E não é minha intenção tentar considerar-lhe o aspecto interior. Se um homem puder bem duvidar de ser digno de escrever uma palavra a respeito de São Francisco, ele certamente carecerá de palavras melhores do que as suas próprias para falar da amizade entre São Francisco e Santa Clara. Tenho a miúde observado que os mistérios desta história se representarão melhor simbolicamente em certas atitudes e ações silenciosas. E não sei de símbolo mais conveniente do que o encontrado pela felicidade da lenda popular, conforme a qual, certa noite, o povo de Assis, supondo haver incêndio nas árvores e na casa sagrada, precipitara-se para extinguir a conflagração. Mas acharam tudo quieto dentro, São Francisco partindo o pão com Santa Clara, um dos seus raros encontros, e falando sobre o amor de Deus. Seria difícil descobrir-se imagem mais imaginativa para uma espécie de paixão tão inteiramente pura e incorpórea do que a auréola em torno das duas figuras inconscientes na colina. Uma chama alimentando-se de nada, mas lançando em fogo a própria substância do ar. Mas se a ordem segunda foi o memorial desse amor extraterreno, a ordem terceira foi um sólido memorial de uma simpatia muito sólida pelos afetos terrenos e pelas vidas terrenas. O todo desta característica da vida católica, as ordens leigas em contato com as ordens clericais, é muito mal compreendido nos países protestantes e muito pouco considerado na história protestante.
A visão de que se fez nessas páginas uma imagem tão vaga nunca esteve adstrita a monges e nem mesmo a frades. Tem sido a inspiração de multidões incontáveis de homens e mulheres em matrimônio vivendo a mesma vida que nós, só que totalmente diversa. Aquela glória matinal que São Francisco espalhou sobre a terra e pelo céu tem perdurado como luz solar secreta sob uma multidão de tetos e dentro de uma multidão de aposentos. Nas sociedades como a nossa, nada se sabe de tal sequência franciscana. Nada se conhece de tão obscuros seguidores. E se isto for possível, menos se sabe a respeito dos mais conhecidos seguidores. Se imaginarmos passando por nós, na rua, um cortejo da Ordem Terceira de São Francisco, as figuras famosas nos causarão maior surpresa do que as estranhas. Para nós seria como o desmascaramento de alguma poderosa sociedade secreta. Lá passaria São Luís, o grande rei, senhor da mais alta justiça, cuja balança se inclina a favor dos pobres. Lá Dante, coroado de louros, o poeta que em sua vida de paixões canta o elogio da senhora pobreza, cuja veste cinzenta vai forrada de púrpura e toda gloriosa interiormente. E toda sorte de nomes eminentes é que se observaria desde os séculos mais recentes e racionalistas. O grande Galvani, por exemplo, pai de toda a eletricidade, o mago que produziu tantos sistemas modernos de estrelas e de sons. Bastaria a variedade desse acompanhamento para demonstrar que a São Francisco não faltou a simpatia dos homens normais se a sua própria existência já não fosse suficiente para isso. De fato, porém, sua existência o demonstrou, e isso possivelmente em sentido mais sutil. Suponho haver certa verdade na sugestão de um dos seus biógrafos modernos de que mesmo as suas paixões naturais foram singularmente normais e até nobres, no sentido de se voltarem para as coisas não ilícitas em si mesmas, porém apenas ilícitas para ele. Nunca viveu ninguém de quem pudéssemos com menos adequação empregar a palavra lamento do que Francisco de Assis. Conquanto muito houvesse que era romântico, nada houve nas suas maneiras que tivesse a mínima sentimentalidade. Não era suficientemente melancólico para isso. Tinha um temperamento demais expedito e arrojado para perturbar-se com dúvidas e reconsiderações em torno da corrida que estava fazendo, embora se afligisse de não correr mais depressa. Mas é verdade, pode-se supor, que quando lutou com o demônio, como todo homem deve fazê-lo para merecer o nome de homem, os comentários referiam-se principalmente aos instintos sadios que ele teria provado em outros. Não tinham semelhança alguma à pintura do paganismo lívido que enviara seus cortesãos demoníacos a atormentar Santo Antão no deserto. Se São Francisco tivesse apenas agradado a si próprio, teria sido com prazeres mais simples. Ele comoveu-se pelo amor antes que pela lascívia e por nada mais selvagem que os sinos nupciais. Infere-se da história estranha de como desafiou o demônio, fazendo imagens na neve e afirmando que essas lhe bastavam por esposa e família. Infere-se das palavras que proferiu quando alegou não ter segurança alguma contra o pecado. Ainda poderei ter filhos. Quase como se o sonho fosse mais para o lado dos filhos do que o da mulher. E isso, se for verdade, imprime um cunho final à verdade sobre o seu caráter. Nele havia tanto desse espírito matinal, tanto que era curiosamente jovem e limpo, que mesmo as coisas más nele pareciam boas. E como se diz de outros que a luz do corpo era escuridão, dele pode-se dizer que esse espírito luminoso dava luz até às próprias sombras da sua alma. O próprio mal não poderia ter acometido a não ser na forma de algum bem proibido, e ele só podia ser tentado por um sacramento.